existe essa preocupação no relatório, mas eu vou te falar. A regularidade, né, a verificabilidade e a clareza. A verificabilidade é muito importante que um relatório tenha depoimentos e tenha auditorias, né? Agora, na próxima forma do GRI, que é o G4, é necessário que as auditorias também auditem os indicadores e não mais o relatório, Kassai, os indicadores. Então, se você disse lá que você conseguiu reduzir o seu gás de efeito estufa, vai ter que ter uma auditoria para confirmar aqui. Pode ir para frente. Bom, então os indicadores são 136 indicadores. Né? Esses 136 indicadores, eles são divididos em econômicos, meio ambiente, trabalho, direitos humanos, sociedade e produto, envolvendo então todas as categorias, né? Seja ele cultural, lembrando sempre daquele princípio lá, cultural, motivacional, porque senão não faz sentido, né? E cada um deles, cada uma desses indicadores tem um protocolo. Esse protocolo precisa ser seguido, né? Vamos para frente. Aqui são as categorias. Cada indicador, então, tem categorias. Então, eu coloquei ali o econômico, que eu acho que o econômico e o social que eu senti que seria o mais interessante, né? Os aspectos, desempenho econômico, presença no mercado, impacto econômicos e práticas de compra, temos aqui, então, os tipos, né? Materiais, energia, água, biodiversidade, emissões, resíduos. Então, para cada aspecto, né, eu tenho um tipo de indicador. E aqui nós temos as subcategorias. Ali, então, como eu disse, práticas, né, de trabalho, a subcategoria de emprego, relação entre os trabalhadores, governança, treinamento. Então, veja como o GRI ele consegue captar toda a complexidade da organização. Pode ir para frente. Esta é a cara, então, do protocolo de indicadores. Ele é assim. Deixa eu ver se eu... Esse material aqui vocês encontram também no... Olha, vou passar para vocês darem uma olhadinha. Vocês encontram também no site da GRI e está em português, no site do ponto focal GRI. Está em português, tá? Aqui eu coloquei em inglês, também está ruim, que eu fiz o scanner ontem, mas é só para a gente saber como é que é a cara do negócio, né? Então, para cada um, você tem aqui os essenciais, os indicadores essenciais, que faz parte da estratégia da empresa, core, e você tem os adicionais, ok? Então, para você, o GRI ele avalia em 3 categorias, o A, o B e o C, ok? O C é para quem está começando, o B é para quem já está evoluído. O A é para quem vai responder todos os indicadores, os 136 indicadores. Ok? Muito bem. Existe um princípio de qualidade, que é o princípio da periodicidade. O princípio da periodicidade, ele tem a ver, ou ele faz uma menção ao princípio da comparabilidade. Se eu tenho uma periodicidade de 5, 6, 7, 8 anos, eu posso comparar o quanto aquele meu investimento cresceu do ponto de vista da sustentabilidade. Para quem que interessa isso? Interessa para a imprensa? Interessa para o meu cliente? Interessa para o meu público? Bom, eu preciso saber para quem isso interessa, né? O GRI diz
que este princípio de qualidade, de periodicidade e de comparabilidade interessa aos analistas de mercado, principalmente para aquelas empresas que estão na bolsa de capital aberto. Então, esta é uma maneira de você verificar o quanto aquela empresa cresceu em valor institucional e corporativo, o quanto ela tinha investido, o quanto ela investiu, né? E aí o que é mais interessante nesse momento, ele vai fazer uma outra comparação com outros indicadores, que eu vou responder a pergunta do Gil, pode ir. Nas próximas telas, ainda não é nessa. Um outro ponto que é bastante também importante relatar para vocês é a questão da materialidade. A materialidade é a importância dos impactos econômicos da empresa junto com a importância, a influência sobre esses temas para os stakeholders. Então, quando eu faço o meu questionário ou o meu mecanismo para descobrir quais são os temas que são importantes a serem divulgados, eu vou colocando nesta ordem aqui. Então, aqui são as questões relevantes e aqui são as questões de baixa relevância. Geralmente, a empresa ela relata esta prioridade e não essas prioridades aqui. Veja, gente, que tudo isso mudou. Por que eu estou mostrando isso? Não é para encher linguiça, porque eu também canso de falar, né? Mas é porque mudou, por isso que eu estou mostrando para vocês. No G4, isso não vai acontecer mais. Ele vai continuar tendo a materialidade. Todavia, a materialidade tem uma outra forma de ser colocada. Essa daqui é uma tela que eu fiz para uma empresa para demonstrar como é que se constrói a materialidade. Então, eu pergunto para aqueles meus públicos, eu preciso fazer, então, primeiramente, um mapeamento de público, eu pergunto para os meus públicos, olha, compromissos com a iniciativa externa, Pacto Global, anticorrupção, isto para você é muito importante, é medianamente importante, pouco importante. E aí eu faço aqui uma escala de 0 a 10 e vejo quanto isso é importante, coloco lá naquele meu quadro de materialidade e consigo descobrir quais são os pontos que são importantes, muito importantes, mediamente importantes e pouco relevante e pouco importante. O que é legal dizer aqui para vocês? A empresa, neste modelo, ela pode escolher o que ela quer divulgar, independente do público querer ou não. Ela quer daquele jeito. Vamos imaginar, deu 10 questões relevantes, mas ela não quer 10, ela quer só 5. E ela vai fazer 5, entendeu? Vamos para frente. Olha que interessante, agora a gente começa a ficar um pouco mais interessante, menos blá 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 e mais técnico, né? Olha que interessante. Aqui, isso tudo é caso real, ok? Trouxe para vocês um case, só não citei a empresa porque não tem razão de citar. Mas são 10 pontos relevantes. O que é que eu fiz? Eu peguei esses 10 pontos relevantes, gente, presta atenção que eu acho que isso que é legal. Eu peguei esses 10 pontos relevantes e associei aos indicadores. Então, olha que legal, eu consegui uma materialidade. Portanto, eu transformei aqueles valores intangíveis em tangíveis. Quando eu faço isso, eu digo isso no relatório e relaciono. Então, por exemplo, disponibilidade e segurança de novas tecnologias. Isso quem fala é o indicador de meio ambiente 26. Então, eu vou lá no protocolo e respondo a pergunta que o N26 está me fazendo. Essas perguntas respondidas, eu mando, é um conteúdo, como eu te falei, e eu mando este conteúdo para um redator, um jornalista, que vai transformar isso numa mensagem mais palatável para quem estiver lendo. É assim que ocorre. Então, isso daqui que eu estou mostrando para vocês é
é os bastidores, né? São os bastidores do GRI. Vamos para frente. Aqui é um outro também, só para mostrar para vocês, né? Ó, desempenho econômico financeiro era o número 7, e aí eu respondo EC1 e EC4. Para vocês verem os indicadores aí dos relatórios, eles estão no final de cada relatório, tá? Pode ir para frente. Aqui é para mostrar como é que fica, então, né, a relevância da empresa, tá para cá, e o nível de importância para os públicos para frente. Bem, eu havia dito que o GRI ele tem um processo, então, de avaliação, né? Esse processo de avaliação, o critério dele são as respostas que a empresa dá segundo as informações de perfil, de gestão e de desempenho. Então, por exemplo, eu já sei que eu não consigo responder 50 indicadores. Então, eu vou responder apenas alguns. Então, se eu conseguir responder pelo menos estes indicadores, eu vou ser avaliado como C. Se eu quiser uma avaliação externa, o GRI me dá, vocês podem olhar também aí, tem uma avaliação do GRI e ele dá um selinho. Vou mostrar para vocês, já acho que na próxima tela. Se eu fizer uma verificação externa, independente, de fora, eu vou ter um C+, e assim sucessivamente, ok? Então, cada avaliação, cada nível, eu tenho que responder alguns dos indicadores. Só no nível A, que eu tenho que responder todos os indicadores, os 136, mais uma verificação interna e mais o suplemento, caso haja o suplemento setorial. Então, aqui são os 3 tipos de selos, né? O C, o C+, quer dizer, devia ter o B aqui e o A aqui, não veio, né? Mas tudo bem. Vamos para frente, vocês já entenderam. Bom, existem leitores para relatório? Existe sim, né? Só que você precisa entender quais são esses leitores. Precisa fazer uma avaliação desses leitores. Quais são as questões que mais preocupam? É a questão, então, como disse o Gil, da comparabilidade, é a questão da materialidade, da inclusão dos stakeholders e da abrangência. Essas são as questões que mais preocupam o GRI 3.1. Muito bem. Pode ir para frente. Mais uma. Aí, tá bom. Agora, em maio, foi lançado o G4, que é uma evolução do GRI 3.1. Essa evolução, ela é aplicada mais no que é importante da organização, e não mais no que é importante tudo, e sim o que é importante na gestão. O que é que impacta de verdade? O que é importante para a organização? Então, tudo que é fora isso, você não precisa mais divulgar. Então, essa é uma grande evolução. O relatório, como vocês viram aí, eles são relatórios grandes, de às vezes 70 páginas. A tendência é diminuir o relatório para no máximo 40 páginas. Por quê? Porque a empresa hoje, ela tem 2 formas hoje no G4, né? De relatar. Uma é na sua essência e outra na sua abrangência. Não tem mais aqueles níveis A, B e C. Ok? Bom, eu continuo então identificando meus impactos, só que com muito mais clareza. Isso precisa constar no relatório. E o patamar é mais estratégico, então eu vou me concentrar mais, né? Por isso que é importante para vocês, de contabilidade, porque eu vou me concentrar mais no que eu gastei, no que eu investi e no que eu tive de resultado. E aí é que vai bater lá com o relatório integrado, que vocês já devem também ter tido essa palestra. Pode ir para frente. Mais uma vez. Veja que vocês começam agora, então, a fazer um pouco de associação
eu espero que façam, sobre as outras palestras, que eu não sei se quantas vocês tiveram de relatório integrado, que você vai ter maior interação com os funcionários. Então, assim, esses relatórios que vocês viram aí, como eu já estou bastante tempo na área, eu já fazia isso com os funcionários, né? Eu já fazia uma espécie de coaching. Só que agora a ideia é fazer muito mais, fazer mais coaching. O que é fazer coaching? É trabalhar com equipes específicas e especializadas. Então, as empresas, as maiores, elas têm equipes na área de resíduos, ela tem equipe na área de direitos humanos. Então, você trabalhar com o coaching desses temas é muito mais relevante do que trabalhar de uma forma mais intangível. Então, é o quanto eu investi naquela área de treinamento, por exemplo, de assédio sexual, quanto eu investi naquela área de aposentadoria, quanto eu investi naquela área de... Tem empresas hoje que os pais também podem sair, não só as mães, para ficar com os filhos. Então, quanto eu investi naquilo de respeito, dignidade, e assim vai. E outra coisa importantíssima, que é o mais importante de tudo, porque até aqui me parece que não mudou muito, né? Mas o que mais mudou mesmo agora, e aí é que as empresas vão sofrer, é o foco na cadeia de valor. Aí existirá, nós não sabemos como isso vai acontecer. Como o G4 ele foi lançado agora em maio, ainda ele está em fase de tradução e também de discussão e de críticas ainda, a gente ainda não tem essa ideia como é que isso vai acontecer, né? A gente sabe que a empresa ela não tem perna suficiente para chegar na cadeia de valor. Todavia, se a gente está pensando, então, que o G4 ele é mais estratégico, ele vai olhar mais o impacto, então o impacto ele ocorre na cadeia de valor, né? Então, a sustentabilidade hoje ela está muito mais clara do que quando a gente começou a falar dela, né? Então, a sustentabilidade hoje ela não está mais aqui na minha empresa, ela expandiu, ela abriu, né? Então, a abrangência, um dos princípios do GRI, que é a abrangência, né? A abrangência ela vai se dar lá na cadeia de produção de fornecedores, né? E outra coisa também que é importante, como eu já disse, você vai falar só do seu negócio, daquilo que é importante, daquilo que é impactante para o seu negócio, ou você vai falar de uma maneira mais abrangente. Aqui é para quem está começando, né? Imagina-se quem vai começar, começa por aqui, ou qualquer outra empresa pode começar. Quer dizer, hoje está muito mais livre, não está mais limitado como se estava antes. E o abrangente para uma empresa que tem mais trabalhos, mais produção, mais atividades, mais programas, que vai poder desenvolver esse modelo de relato. E uma coisa importantíssima que eu já fazia também, agora é obrigatório dentro do GRI, algumas empresas não relatavam os indicadores porque diziam que eram apenas, não fazia parte daquele momento da sua gestão. Todavia, agora no G4, a empresa é obrigada a dar uma razão de omissão. Por que eu não fiz aquilo? Por que eu não investi em cidadania empresarial? Por que eu não fiz voluntariado? A empresa, antes, ela dava uma justificativa, porque isso fazia parte dos próximos 5 anos de planejamento, e ficava por isso mesmo. Hoje não, hoje ela precisa dizer por que é que ela não vai mais colocar aquele tema. Mais uma. Isso depois a gente vê. Aqui só para reforçar, então, eu estou acabando já. Só para reforçar o nosso modelo, né, de G4, ele saiu então daquele modelo A, B e C, e ele só tem 2, o essencial e o abrangente. O essencial, então, ele requer um relato dos aspectos materiais, que são aqueles aspectos que impactam o negócio, e ao menos um indicador relacionado. Então, vamos imaginar um banco, não porque banco não é pequeno, mas
Vamos pensar de uma ONG. Pronto, uma ONG que trabalha com criança. Ela não precisa mais relatar todos os indicadores. Ela vai se fortalecer naquele aspecto material dela, ok? E vai responder ao menos um indicador que fala sobre, eventualmente, trabalho infantil. E o comprehensive, que é o abrangente, aí sim você responde, continua respondendo sobre os seus impactos, todavia você vai ter uma cadeia, uma abrangência maior. Pode ir para frente. Mais uma vez. Bom, então aqui está a tabela de padrões gerais de relato, né? Lembram-se que eu mostrei agora há pouco aquela tabela de A, B e C, o que eles tinham que responder. Aqui não mudou, continua sendo o mesmo protocolo. Continua sendo o mesmo protocolo. Só que aí, aqui é o seguinte, ele precisa responder pelo menos um, não precisa responder todos. Ok? E aqui responde todos. Aqui que é o core e aqui que é o abrangente. Então, eu fiz essa tela para vocês verem mais ou menos como é que agora é o raciocínio, né? Então, uma empresa da área de pecuária, ela quer viabilizar a produção. Então, a primeira coisa que ela precisa fazer é discutir os seus impactos, os seus riscos e suas oportunidades. É respondendo mais ou menos a sua pergunta, né? Então, essa capacidade, veja como é difícil, essa capacidade de você gerenciar risco, se você não tem a capacidade de pensar cenários. Então, é óbvio que os problemas vão continuar acontecendo. E aí eu reputo essa dificuldade para os bancos escolares. Será que a escola está ensinando os seus alunos a reconhecer cenários? Essa é uma pergunta que eu não consigo responder. E eu sou professor há 25 anos. E também vejo uma dificuldade dos próprios alunos se interessarem também por essa questão de administração de cenário. Alunos de graduação, de pós-graduação é outra história. Depois o Kassai pode até me repreender se não for isso. Por favor. Por favor. Bom, então aí muda um pouco também aquela questão da materialidade, né? Nós vamos mais para um conceito mais crítico. E a materialidade, ela passa a ter o que é e onde é. Isso que é legal. E não mais aquela relação enorme de dados e de informações que você escolhia. Então agora ela vai ficar o que é e onde é que acontece aquilo. Então aí que é material. Por isso que você vai então escolher um indicador como core, o essencial, ou então escolher vários indicadores. Para frente. Bom, respondendo agora a sua pergunta. O GRI, principalmente o G4, ele está integrado a todas as outras ferramentas de gestão. O EASY, que é o índice do Bovespa de sustentabilidade empresarial. O Ethos. Se você não conhece, eu vou sugerir a você, para você entrar no site do Ethos, procura os indicadores Ethos. Os indicadores Ethos têm um modelo de um banco de dados que ele te dá um ranking de comparação das empresas. Muito bem. Então é aí que eu quero te responder essa pergunta. Como o GRI ele está integrado aos indicadores Ethos, é possível sim então ranquear dentro do mesmo tema quais são as empresas que fizeram diferente ou iguais às que tiveram ou não tiveram sucesso naquele investimento. O Ethos principalmente, os outros também você pode fazer isso, mas o Ethos principalmente, que é o que eu conheço mais. Existe até um banco de dados no próprio site deles, ok? Essa é a resposta que eu queria te dar. Então existe sim uma possibilidade de quem quer que seja, independente da pessoa, curiosa, a fazer esse ranking naquele tema. O Pacto Global, que é outro indicador, que é outra ferramenta, o relatório integrado, que é outra ferramenta, e o GHG, que é o Greenhouse, né, gás de efeito estufa. Então, os indicadores, as ferramentas, né,
que estão interligadas com esse processo de gestão dentro da empresa, elas estão lá dentro do GRI. Então, o que é legal? Se você responde o GRI, isso eu sempre digo para os meus clientes, você responde o GRI, você tem condição de estar também respondendo o EASY, o ethos, o pacto, o relatório integrado e o GHG. E o contrário também é verdadeiro. Você responde o ethos, você também tem como responder, e assim vai, ok? Então hoje, voltando lá para a cultura do iceberg, né? Que eu disse que a minha ideia, a minha vontade, o meu sonho era fazer 100-100, eu acredito muito que o GRI seja esse caminho de fazer o 100% dentro da empresa e o 100% fora da empresa. A Neumar Arbex, ela é executiva do GRI lá na Holanda e ela é brasileira, uma pessoa muito legal. E ela disse assim, as diretrizes para relatos de sustentabilidade GRI contribuem para o desempenho das organizações de maneira estratégica, avaliam e gerenciam a conexão entre sustentabilidade e negócios. Foi ela que disse nesse evento que tivemos lá, eu achei legal, copiei e botei para vocês. Mais um. Aqui são alguns links, então, que eu deixei para vocês. Eu esqueci de dizer que também o CDE, que é a Organização de Cooperativa de Desenvolvimento das Empresas, né, do Comércio, também faz integração com o GRI. Esqueci de dizer isso. Aquela fotografia, quem se interessa por aquela fotografia lá, do Seja Responsável, também botei um site deles, do ethos e do GRI. Quem quer perguntar? Eu teria duas perguntas. A primeira é qual a estimativa de custo para se produzir esse relatório? Porque entenda que esse relatório